Fala galera do Movimenta Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E antes de começarmos, eu estou aqui com ele, o Biociclos da Tirol, nossa patrocinadora, como vocês já viram. 14 gramas de proteína por copo, 70 gramas por litro, surreal, nutrição e performance esportiva é com a Biociclos, é com a Tirol. E agora eu vou chamar o nosso amigo Luiz, que vai estar acompanhando a gente nessa jornada. Eu sempre falo que sozinho é legal, é muito massa, mas acompanhado de quem a gente gosta e quem tá com a gente é melhor ainda. A gente sobe bem melhor. Com certeza, meu mano. E pra chegar arregaçando com tudo nessa nova temporada, Mestre Raul, o fera do jiu-jitsu, a fera do handball. Um prazerzão ter você, mestre. Prazer de estar aqui. Mestre, fala um pouquinho sobre você, para quem não te conhece. Bom, Fábio Jorge Raul, natural de Cambé, do esporte total, né? Desde os 6 anos treinando handball. Aos 39 iniciei no jiu-jitsu, no kickbox. E a vida de atleta, né? Sempre, desde cedo então? Sempre. Treinando, evoluindo, passando pelas dificuldades, mas melhorando, né? Dentro de vitórias e derrotas, que no esporte você tem que ter esse entendimento. Também criei a Raul Combat em Cambé. Como eu falo, né? Raul Combat, jiu-jitsu, kickbox, funcionais. A Raul Combat genuinamente de Cambé, né? Iniciei o jiu-jitsu em Cambé com o mestre Nivaldo. Top. Treinei com o mestre Vinícius e desde então montando também a Raul Combat, hoje defendendo a Raul Combat e colocando o nome de Cambé em evidência no Paraná, no Brasil e no mundo, né? Top. Voltando então lá que você falou que começou com o handball, fala um pouco dessa sua história lá como criança, antes de iniciar no jiu-jitsu. Legal. Bem lá atrás, né? Iniciei o handball em 82, nas escolinhas que Cambé oferecia, né? Nas escolas municipais. Então, fui com as professoras que eram atletas de handball. E aí, o prefeito colocou uma em cada escola e eu tive a graça de estar lá no Alvorada, na escolinha, e iniciei lá nas escolinhas. De lá, fui para o Atílio Codato, escolinhas com o professor Oscar, e aí saiu a seleção de Cambé, e aí nós fomos para o ginásio esporte, que era a seleção principal de Cambé, né? E onde treinava segunda, quarta e sexta, e aí começou os torneios, né? De 11 anos a 19 anos, jogando por Cambé, e tive vários títulos, né? Que inclusive, perdão de cortar, o handball de Cambé é bem forte. Sim. Segue sendo bem forte. Cambé na história, né? Teve o time feminino, que era da Incolustre, que foi campeão pan-americano. Teve várias meninas da seleção brasileira. E essas eram nossas professoras, né? E aí também surgiu as equipes masculinas. A minha fase com meus amigos, né? Que hoje a gente joga no Master, 55 Master, 49 Master. Eu tenho uma equipe que a gente se uniu, tanto é que agora, final de semana passado, nós ficamos em terceiro lugar no 55 mais, e o 49 mais ficou entre 10 e 8 lugar. Massa. Muito massa. E mestre, a questão do jiu-jitsu, a gente olha o jiu-jitsu e não consegue diferenciar, às vezes as pessoas não diferenciam do judô. Você consegue ter essa diferenciação pra gente que é meio mais leigo assim? Claro. O judô, um esporte que ele se dedica na queda, né? Hoje tem as finalizações e imobilização do adversário no chão, mas a característica maior do judô é dar a queda, o ippon. E como começou a sua jornada no jiu-jitsu? Sim, o jiu-jitsu, na verdade, é uma junção de entendimento, né, de combate. E aí encontrei um amigo meu que falou, não, Raul, o jiu-jitsu é a tua cara. Falei, bom, vamos lá. O jiu-jitsu com muita técnica, muita força, unindo os dois, né? Um sem o outro não dá muito certo, né? Força só ou só técnica. Eu acho que juntar os dois, um excelente atleta vai conseguir conquistar muitas coisas. A diferença entre os dois, né, judô e jiu-jitsu, o jiu-jitsu começa em pé também, nas lutas, e se define no chão, ou em pé mesmo, com as chaves de mão, chaves de pescoço, e uma variável finalizações.
porém também com pontos, né? Se eu der a queda no jiu-jitsu, tenho 2 pontos, e eu controlar o meu adversário, e assim se segue a luta, né? No Master, todas as faixas, 5 minutos, e no adulto, que 18 a 30 anos, vai de branca, azul, roxa, marrom e preta, e vai aumentando o tempo. A luta da preta no adulto é 10 minutos. Então, ele vai abaixando 2 minutos cada faixa. E é isso. E aí, ponto e finalização. Com uma variedade de campeonatos com várias regras, né? Eu tava até conversando com o Luiz, porque a gente olha de fora assim e acha, jiu-jitsu é tranquilo. Não, mas você fala assim, jiu-jitsu beleza, é agarrar lá o cara, no máximo travar o braço, travar ele tranquilo, mas pô, é difícil. Mas eu cheguei lá, velho, os caras começaram a me apertar e eu não sabia o que fazer e tal. Assim, eu acabei de chegar, os caras me amassando aqui. Primeira vez você vai tomar uma massa em qualquer coisa. Dentro disso, a gente falando de fora, alguns falam, nossa, que agarra, esquisito, mas praticando jiu-jitsu, ele te dá uma autonomia e qualidade, né, de mobilidade, velocidade e o teu conhecimento de estar por baixo e conseguir reverter a posição com o teu adversário, ou estar por baixo mesmo e ganhar a luta sem o cara achar que vai conseguir ganhar. Sim, uma coisa que eu tava conversando com um grupo de amigos um tempo atrás. O jiu-jitsu é uma arte que, assim, querendo ou não, ajuda muito mais numa luta em caso de algum problema na rua do que, por exemplo, o próprio boxe, o próprio kickbox, o próprio Muay Thai. Acho que são não só na rua, né? Na vida. Na vida. Você mesmo, eu tava assistindo a última aula que o senhor tava dando, você falou, parou no final do treino e fez aquela fala, assim, que, me pegou muito. Me pegou muito porque, tipo, a gente tá ali, mas a gente tá ali por quê? A gente entende que tá muito mais do que força, garra, agarragão e pega. A gente tá ali por algum motivo, às vezes por algo que aconteceu em casa. Sim. Então, a gente consegue levar também a arte do jiu-jitsu, não só a arte do jiu-jitsu, eu falo como artes marciais inteira, porque a gente entende que artes marciais leva esse propósito pra vida, não só para dentro do tatame, mas para fora dele. Torna pessoas melhores, torna mulheres, homens. Forma pessoas. Eu aprendi, eu tive essa formação, esse respeito, essas coisas, sim, pela educação da minha mãe, mas também pelo que a arte marcial me mostrou, sabe? Sim, o jiu-jitsu, ele te proporciona um equilíbrio emocional. Tem uns que nasceram pro jiu-jitsu, outros que vão fazer o jiu-jitsu e conseguem, e infelizmente alguns que não conseguem treinar, por N situações, né? A pegada, o pressionar, o estrangular, as chaves de braço. Tem gente que não consegue. Mas como você falou, né? Ela te consegue dar um equilíbrio no teu cotidiano. E aquilo que eu falo para meus alunos. No teu trabalho, você respirar e 1, 2, 3 e resolver alguma situação. Porque o jiu-jitsu te coloca em situações negativas que você tem que raspar ele, né? Ou passar a guarda dele. Como você falou, tem gente que não vai entender, né, as nomenclaturas, as movimentações, as técnicas. E às vezes eu falo, faz lá uma aula ou 2 experimental e tira as suas dúvidas. Mas dentro da técnica dele, para a nossa vida, eu já tive alunos que tomavam remédios controlados e foi treinar o jiu-jitsu e conseguiu superar isso. Com pressão alta ou baixa, nervosismo. A própria ansiedade mesmo. Eu mesmo sou uma pessoa que eu quero tudo muito rápido. E a hora que eu cheguei no jiu-jitsu, eu queria sair pegando, eu queria rodar o Diegão lá pra cima, eu queria sair fazendo tudo. Vi na internet, sei fazer. Não dá, né? E não é assim. A gente começa, calma, entendeu? Respira, tempo, nada de ansiedade, velocidade, que não é assim que funciona. Eu acho Como a equipe de vocês, movimenta. Isso. Precisa movimentar em volta do teu adversário, né? Para poder pegar ele. E movimentar é uma palavra que está dentro do jiu-jitsu. Não dá para ficar parado. Às vezes tem lá, o cara tá paradinho, mas ele tá procurando o espaço dele por baixo ou por cima, Sempre né? pensando. Igual você falou, o Diego, o meu aluno dedicado, parceiro, o filho dele também treina junto com a gente. E me ajuda no Baby, no Kids. E vamos dizer assim, um cara que era um peso... E hoje ele perdeu muito peso com o treino e sua dedicação e consegue entender o jiu-jitsu e usar na vida. Várias vezes a gente conversa, mestrão, e o jiu-jitsu? Me ajudou muito para resolver as coisas.
Então é notório para a pessoa que entender o jiu-jitsu, a arte marcial em si, né? Usar ela para você ter o equilíbrio, eu falo de mim mesmo, né? Às vezes jogando handball, tá aí, briga. Eu falo hoje, eu jogo handball, né? Como eu falei, jogando handball, eu sou seleção brasileira 49 mais, e eu me lembro que antes era sempre um vermelho, outro queria discutir, hoje a gente é um pouco mais controlado. Ainda discute, né? Mas não para levar vermelho, 2 minutos, consigo controlar, e eu falo que graças a Deus, o jiu-jitsu na minha vida. É porque também você vai vivenciando outras formas de entender o porquê você faz aquilo, porque você é estressado e como você vai lutar contra isso. Sim. O jiu-jitsu, eu acho que não só o jiu-jitsu, quando eu falo jiu-jitsu, eu falo as artes em si, eles te mostram esse equilíbrio. Sim, com certeza. Um equilíbrio não só mental, mas emocional. Tudo, equilíbrio na vida. Eu falo, né, Felipe, você do taekwondo, eu também sou faixa preta de kickbox, fiz algumas lutas, né, mas eu preferi ficar no jiu-jitsu, que, vamos falar assim, casou com o meu biotipo, talvez o handball e o jiu-jitsu em pé semelhantes momentaneamente, né, na pegada, na transição, e a gente usa a arte marcial como defesa pessoal. E a defesa pessoal, que tem bastante curso, mas eu acho que só o treinamento já é uma defesa pessoal. Parte física e parte mental do equilíbrio. Ah, mas Raul, tem lá um cara lá que foi nervoso, foi brigar. Situações diferentes. Sempre tem alguma exceção, né? Exato. Não vai ter como alguém pegar e falar assim, beleza, vai... Então, assim, sempre que tem qualquer esporte, vai ter um cara, mesmo que seja no futebol, vai ter um cara que vai entrar, não vai pra jogar, o cara vai pra brigar, vai pra fazer qualquer outra coisa. Já tá mal intencionado. Sim, ele tem aquela vontade de ir lá. Verdade. E a gente falando, né, na nossa academia, a gente tem a Shirley, que é a primeira faixa preta de Cambé. Ela está comigo desde o começo do jiu-jitsu. A gente tem um grupo feminino muito bacana. E às vezes fala, vai ter um treino feminino, um treino masculino. Graças a Deus, hoje a gente consegue ter um treino unificado, mas a gente tem um grupo feminino que no mesmo horário treina só as meninas. A Shirley comandando, que sempre peço, Shirley, cuida aí pra mim. E aí tem, eu acredito que umas 15 meninas hoje, sem contar o Kids e o Baby. Que é a coisa mais linda. Eu tava conversando com a sua esposa, meu, que coisa linda. O cuidado que eles têm. Sim. Nossa, a gente vai gravar alguns vídeos lá, eu vou estar mostrando pra vocês no YouTube. Legal. Também, porque aquilo merece ser visto. É bacana. Eu nunca vi tanta confiança também dos pais que estão de fora. Verdade. É confiança no trabalho de vocês. E eu entendi o porquê. Só vendo pra entender o porquê. Só vendo pra entender o porquê, gente. Porque você vê lá que realmente estão em boas mãos. Sim. Tem muito cuidado com as crianças. Não só com as crianças, com todo mundo. Porque é diferente. Vocês vão ver. Logo a gente vai estar soltando, movimentando por aí. Daí vai ser o primeiro episódio, vai ser lá com o mestre. Vou estar mostrando a nova estrutura. Vou estar mostrando tudo lá. Então vocês vão conhecer um pouquinho da Haule Combat. Nossa. E a gente falando, né, da Haule Combat, eu exponho o nome, vou competir, gosto de competir. E usar o nome da Haule Combat, minha equipe, minha academia, e o nome de Cambé e o Paraná. E na Haule Combat, né, Felipe, a gente falar que a gente tem o Baby, o Kids, o Juvenil, o Adulto e os Master, né, que é junto com o Adulto. E os pais, né, que levavam os filhos para treinar. E aí foi passando um tempo, põe o kimono aí, vamos testar, né? Você tá falando para ele fazer tal coisa, eu quero ver você fazer. Aí entraram no tatame. Puxa vida, mestre Raul, é difícil. A gente já tá falando raspa, passa, finaliza, e aí você vai fazer, o pai fazendo, né? Só vivendo na pele. Só vivendo. Comprar é bem fácil, fazer um... É difícil. E fora que abafa, né? Sem preparo nenhum, com a capa mole. Eu falo, com todo o respeito, né? E eles participam, e a maioria dos pais que entram, que são pais dos alunos, que já estão treinando, eles já me auxiliam no Kids. Então, eles são os monitores. E aí, conforme vai treinando, porque aí eles treinam na parte um pouquinho mais tarde, e aí eu treino específico deles. Falando na Haule Combat, como que iniciou? Qual ano que você abriu ela? Nós iniciamos em 2013. 13. Aí era só jiu-jitsu ou tinha mais outras artes? Então, a gente começou com jiu-jitsu e kickbox. Massa. Aí só que era uma correria, né? Eu trabalhava numa clínica de recuperação em Rolândia. Eu ia dar a aula lá na clínica, que eu estava como professor de educação física lá no Servim. E do Servim
eu vinha para casa, que é a Holy Combat, né, iniciou nos fundos da minha casa, 5x5 tatame. E ontem mesmo eu comentei com o pessoal que quando chovia, teto baixo, a calha enchia, água para todo lado, e os alunos junto, que estão, a maioria ainda comigo daquela época, a gente esperava a chuva, limpava tudo e ia pro treino. Aí, quando estava muito calor, né, se tinha 2 metros era muito o nosso teto, quando era quente era um forno. E uma das vezes acabou a luz. Peguei lá umas velas, acendemos tudo, todo mundo ligou o seu celular, continuamos o treino? Pau no treino. E essa é a parte gostosa, né? Ver que hoje vocês estão com uma estrutura perfeita, fenomenal. E as pessoas que estavam lá com você, na velhinha, na coisa, ainda continuam com você. Tem desfrutam vários. Com você. Verdade. Mestre, uma pergunta. Dessa época, assim, que já você falou que veio com vários alunos da época que estava lá no fundo da sua casa. Teve algum aluno, assim, que falou, nossa, esse aluno aqui me surpreendeu, um aluno que você tem mais intimidade? Acaba sempre tendo, mas... Na verdade, assim, intimidade eu tenho com os que estão mais tempo comigo, naturalmente vai ser isso, mas tem os mais novos que também têm uma intimidade do papo reto, né? Não só o jiu-jitsu, mas um papo de homem, de entendimento, profissional. E tem os que tem assuntos que a gente conversa, né? Tem outros que não dá tempo. Não, pior que não tem. Assim, querendo ou não, sendo o mestre de uma galera, vai acabar sendo assim, parecido como um pai. Exato. Porque assim, você vai estar ali dividindo praticamente, por mais que seja ali, 1 horinha de treino, mas cara, você alivia a cabeça, você desestressa, você passa muita coisa. Tem aluno que vem trocar ideia e pedir uma opinião, né? Sim. E aí, mestre Raul, o que você acha? Eu falei, cara, pela experiência que eu tenho, é melhor você deixar quieto isso, é melhor esquecer isso, vai pra cima nisso. Então, com a experiência que a gente já acertou e errou também um bocado, né? Com certeza. Então, a gente vai conseguir dar um toque e dentro desses acertos e erros tem as decepções, tem as qualidades, tem as felicidades, né? Tem. Ser humano, né? Com certeza. Ser humano com livre-arbítrio, ele vai acertar e errar, às vezes, sem querer. Infelizmente, falando é assim. nos alunos, você já está com bastante destaque lá, né? Pessoas que estão competindo. Tem. No Kids agora, no brasileiro, no internacional, que vai ser em Curitiba, nós já temos a Rafaela inscrita. Já está com ela em mais 6. Juvenil A, com acho que 40 quilos. É uma menina que já tem despontado, alcançado alguns resultados. E a gente está ali com a Maria, com a Ayla, né? O Enzo, que tem já competido e acredito que já vai entrar em outras competições oficiais. E são as nossas estrelas que a gente dedica, dá treino, e eles alcançarem também os pódios, né? Top. Falando um pouquinho mais, então, dessas partes de competições, como que tá hoje a questão, para vocês irem mesmo para as competições, ainda tem aquela dificuldade que a gente sabe que tem para transporte, para essas coisas, para apoio, porque isso eu gosto de mostrar bastante aqui, porque às vezes, por ser arte marcial, o pessoal não dá tanta bola assim. É verdade. Na verdade, assim, ainda pai trocino. Tem, às vezes, eu falo de mim que uma vez ou outra eu consigo um patrocínio, né? Não fiquei só indo sozinho com o meu, mas uma vez ou outra a gente consegue, não muito também. Porque, na verdade, a gente for falar de governo, aplicar no esporte, nós vamos ter um caminhão de coisas boas e coisas negativas. Sim. Mas, em termos de patrocínio, um ou outro pai consegue para o seu filho, não são todos, mas é mais o patrocínio mesmo, né? A academia, quando consegue, a gente ajuda alguma coisa. Top. Né? Quando dá, e não dá para ajudar todo mundo, né? Mas o menino, não, a gente tem que, naturalmente, vai afunilando. E quando dá para a gente levar junto no carro, juntamos, vamos lá competir, para tirar um pouco da despesa. E assim que, infelizmente, o Brasil anda. O Brasil, eu falo que tem um potencial para ser o melhor na Olimpíada, ser primeiro lugar, mas não vai por uma falta de apoio governamental. Raul, não estou falando, é coisa que eu vivi e vivo. Eu sou um atleta de competição, mas muito foi do meu bolso para eu poder ir. Sim, e a mesma coisa que acontece com meus atletas. Não. E de outros professores também. Sim, o Felipe mesmo, você contou uma vez aqui no podcast mesmo que você vendia rifa, né, para poder... O podcast começou como podcast Cambé Esportes. Certo. O começo dele foi meio que uma revolta minha, porque eu não dei certo como atleta,
justamente por conta dessas coisas, etc. Então eu fiquei meio bravo. Aí eu falei, eu vou pegar todo mundo de Cambé que é bom e vou levar lá pra falar. Legal. Vou mostrar ele pro Brasilzão. A ideia começou assim. Depois eu fui entendendo que não era só isso e etc. Sim. Mas eu acho que por eu ter passado... Eu acho que tem uma pergunta do Instagram, era essa. Se eu tinha... Como eu me sentia estando do outro lado. Entendeu. Foi uma forma de eu estar dentro de casa, só que não jogando, entendeu? É. Eu me sinto muita vontade. Gosto muito do que eu faço. De conversar, principalmente com atletas de luta. Porque eles falam, você só leva luta. Mas é o que eu gosto, entendeu? É o meu espaço, é o que eu amo. Nicho, né? Não que eu não vá convidar outras pessoas de outra área. Com certeza. Mas, tipo, é onde eu me sinto bem. É a mesma coisa eu falar do handball. O nosso handball master de Cambé, que eu falo para os meninos, os meus meninos, todos cinquentão, né? Handball master Cambé. É um hobby sério. Ah, a prefeitura não ajuda? A prefeitura ajuda com o ginásio. Um dos melhores ginásios aqui do Paraná. Né? Eu falo ainda com a minha mulher, poxa, tá ali, vai na prefeitura e todo mundo... Não tem, porque, na verdade, eles vão investir na base, né? No social ali da cidade, nas escolinhas. E o nosso Handball Master é um hobby sério. A gente consegue patrocínio nos jogos de camisa. Tanto é que nós estreamos né? Que vários amigos meus ajudaram. A GM, o Autopeças Cambé, né? O Ayrton, né? Na madeireira dele. E um pouquinho de cada vai ajudando e a gente consegue fazer um jogo de camisa bonito. Tanto é que a gente usou ele. Então são essas coisas que amigos ajudam, que tiram um pouco o peso da equipe e consegue um patrocínio que ajuda, né? E quais são suas expectativas, Messi? Não só para Holy Combat, mas para arte marcial em geral, no sentido Cambé, na nossa região aqui. Você acha que está bem vista? Como que tá? A arte marcial, ela já está bem vista, né? Acabou só luta. A arte marcial, ela, no geral, ela tira como um fitness também. Treinar e não é obrigado a competir. Vou treinar. Tem pessoas que treinam, não consigo, não, só treina. É que agora tá super em alta, né? O personal fight. Personal fight, com certeza. Eu tenho uma aluna que treina lá o meu kickbox comigo, que é um personal fight. Vai competir? Não vai. Quem olhar de fora, nossa, para ela podia lutar. Não é a área dela. É mãe, é profissional, né? Professora, ela vai lá para desestressar, mas também para aprender. Dentro disso, vai graduar também. Como uma faculdade, né? 5, 6, 10 anos de treino para chegar a uma faixa preta. Sim. E você acha que... Eu falo das pessoas mais jovens porque são as que têm menos contato. A gente está numa geração, tá sim, aumentando o nível de atividade física. Sim. Mas não é os jovens. A gente vê que são as pessoas mais velhas que agora necessitam da atividade física por saúde. Você acha que os jovens olham a arte marcial e a atividade física dessa forma ainda? Ou você acha que ainda está meio... Os jovens, os pais com, vamos falar, de 5 anos a 11, 12 anos, o pai ainda, vamos treinar. E de 10 a 15, gosta, mas não quer pagar o preço. Ou correr, ou fazer o exercício, porque vai doer. Que o treino, para você sair do sedentarismo e virar um atleta, mesmo que não seja de competição, ele vai ter que repetir, ele vai ter que estar no treino. Aí que vai entrar, será que é para mim? Mas pode ser para você. Saúde. Né? É aquilo que a gente está falando. Não é obrigado a competir. Competir é bacana, eu acho. Não é para todos, claro. Mas você ir treinar, igual tem a musculação. Muitos falam, eu vou lá na musculação, repetiu e acabou. O jiu-jitsu, que é o nosso amor de esporte, que eu falo hoje. Handball e jiu-jitsu, meu amor de esporte. Amo fazer isso. E o jiu-jitsu, ele tem a musculação intrínseca dentro de todo o movimento, né? É que agora a gente... Tô puxando aqui na minha remada, tô empurrando o cara, já é o meu supino, né? É o que eu falo pro pessoal. Graças a Deus a gente tá saindo só desse pensamento de musculação. É só musculação, só musculação. E tá entendendo que dentro da musculação tem o jiu-jitsu, dentro da musculação tem o futebol, tudo se trabalha. Eu falo com todo o respeito em todos os esportes e a musculação é um esporte. Eu gosto, mas não sou adepto.
Eu falo, graças a Deus, a minha porção muscular já veio boa, né? Graças a Deus, a dona Inês e o papai R que já me deu uma boa genética. Então, eu fiz musculação de pouco. Então, tem outros amigos também que têm esse poder muscular. Mas a musculação ajuda. Mas você tem que saber qual musculação você vai usar Sim. no seu esporte. Sim. É que a gente tá saindo desse preconceito que tem, né? Sim. É porque hoje você olhava um cara fazendo um negócio diferente. Eu passei uns exercícios pro Diegão mesmo lá que todo mundo olhava pra ele e achava ele esquisito. Esse cara tá carregando 2 negócios e andando lá. Mas o Diegão tá terrível lá no rola, velho. Quem que passou isso aí? Então, tipo assim, o povo tá legal. começando a entender que esses treinamentos esquisitos têm um porquê, entendeu? Aí chega nele e pergunta, é pegada do jiu-jitsu, é isso. Sim. Tem um porquê, a gente tá saindo disso. Porque lá fora já tá normal isso. É verdade. Lá fora você já não tem essa questão. Agora aqui, faz uma coisinha diferente, já é julgado. Ontem mesmo, né, a gente conversando dentro de... Toda quarta-feira, na Holy Combat, nós temos as quedas. A introdução do judô, que auxilia no jiu-jitsu. Ali, começou em pé, você deu uma queda. E o que a gente usa também? O wrestling. Na nossa Holy Combat, no nosso jiu-jitsu. Amo o wrestling também. Já competi por Cambé, mesmo sendo master, aí eu luto no sênior, né? Já defendi Cambé por 3 anos. Tenho conseguido ficar entre os 3. E o wrestling, com toda a dinâmica que eu acompanho todos os treinos da Federação Internacional, e aparecem os campeões e os treinamentos, que também é um absurdo de treino. Ali não é para qualquer um. Fala do Diego, o wrestling não é para qualquer um. Ali o cara tem que querer e diz, né, no passado o wrestling entrou no judô, quando podia pegar na perna no judô, né, e o wrestling entrava e pum, pum. Por que vocês ganham? Porque nós somos mais fortes. E realmente tudo rasgado, né, o wrestling. São brutais. Tanto é o Khabib no UFC. Sim. O wrestling total. Ele fazia sua meia guarda, grampeando, catou, segurou e dava esquerda nos olhos. Falando nisso, não sei se você viu que ontem estreou o UFC de Jiu-Jitsu. Só de Eu Jiu-Jitsu. vi, foi legal. Bacana, agora eles vão fazer um UFC só de Jiu-Jitsu. Depois Sim. vocês pesquisam aí. Sim, legal. Outra coisa, e aquilo, né, a gente falando dessa situação no jiu-jitsu, o cara sendo finalizado num armlock, né, estava num triângulo, na chave reta, aí estralou o braço. E aí eu vejo um monte de comentário, eu falo o ego, né, o cara tinha que quebrou o braço. Então são coisas profissionais já. E aí às vezes um aluno inicia, mas professor, mestre, falei, cara, se me pegar, pode ser qualquer um, tá aqui na chave, eu não tenho chance de sair, deu, e continuo vivo, sem nada quebrado. Na luta tem muito disso de ego. Fala assim, não vou acertar perder pra esse cara. Não tem um porquê, cara. É muito melhor você salvar sua articulação, salvar seu corpo. Exato. Continuar lutando. É aquilo que eu falo, respeitamos todos. Cada um sabe do seu limite, o que você quer levar pra sua carreira ou não. É que antes de respeitar o outro, você tem que se respeitar. Perfeito. A luta é isso, não é igual futebol, essas coisas que é coletivo. Não. Você joga você e você. Sim. Ali você se entende, você sabe o que você tá fazendo. Então, isso que eu acho legal da arte marcial. É ser melhor que você, não que o Isso, outro. você tá lutando contra você. O adversário é só sua pedra no caminho. Exatamente. Eu sempre pensei dessa forma. É bem isso. A gente fala, né, colocando a luta de combate, hoje com regras, você tem um limite. Ou vai ganhar finalizando, ou vai ganhar por ponto. Ou vai perder sendo finalizado ou por ponto. E você tem que ter um limite, né? De sua capacidade física. Tá lá no teu braço, pum, e não vai bater e pum, estralou. Vai chegar um limite que o teu músculo, o teu ligamento, o teu tendão não vai suportar tal chave. Então eu falo por mim, já deu e continuamos a vida. E hoje lá na academia, vocês prezam por quê? Finalização, ponto? Hoje a gente está à finalização. A gente trabalhou bastante na nossa carreira Holy Combat, aprender a técnica, o preparo físico e saber a pontuação, a regra. Estamos já entendidos disso. Hoje a gente já trabalha conseguir puxar para a guarda, um armlock, finalizar o mais rápido possível. Conseguir dar a queda, passar a guarda e finalizar no armlock também, passando, né?
Então, a finalização hoje é o ponto principal do nosso treino. Fala um pouquinho sobre suas conquistas, que eu soltei a chamada lá, passou tanto número, que o pessoal falou, meu, como eu não conhecia esse cara. Não, é o cara é verdade. campeão mundial de sei lá do quê, campeão de sei lá do quê, campeão de sei lá do quê. O Felipe mesmo foi me falando as coisas, eu falei assim, rapaz do céu, eu tô muito alienado, não é possível. E como sempre, uma joia dentro de Cambé, que propriamente as pessoas de Cambé não sabem. Legal. Entendeu? Às vezes, né, minha mulher fala, você tem que falar. Eu falei, putz, às vezes eu fico meio... Realmente, Raul, você é desenrolado. Não, mas às vezes você fica um pouco com vergonha. É difícil. É complicado. Porque eu não quero me achar, mas eu sei do que eu ganhei. Então, assim, eu fui 5 anos para Las Vegas. Nos 3 primeiros anos, foi muito aprendizado. Apanhei bastante. Apanhar em termos, né? Perder a luta. Aí, no meu 4º ano, peguei um 2º e um 3º lugar em Las Vegas. Foi emoção. E aí, no 5º ano, fui campeão. Consegui. Bacana. Na CBJJF. Busquei lá um título que, assim, poucos conseguem, né? Não é fácil, é só um no pódio, né? Campeão, e o 2º e o 3º, mas o 2º e o 3º também de muita honra. Sim. E eu, graças a Deus, consegui alcançar. E me preparar para mim ir de novo lá e buscar um 1º de novo. E na JJE, sou tricampeão com kimono e uma vez campeão sem kimono mundial. Que daí então, é o Nogi, né? Cara de Cambé, né? Saiu de lá, pé vermelho. Sou campeão mundial, então pentacampeão é um orgulho. Então, com certeza. isso que a gente tem que estar falando. Sim. Ela fala e ela tá certa. Tá até registrado, Sim. né? Lá. Tem que se mostrar, não é se achar. Não, Você, né? você sabe o quão duro foi você chegar lá. Põe duro nisso. O tanto de coisa que você abdicou Sim. pra chegar lá, mas Bastante. é muita coisa. Então você tem que bater no peito e falar, eu fui, eu fiz, e é isso. Tanto é que nesse título que eu ganhei em São Paulo e depois fui para Las Vegas, né? Ganhei o CBJJE e eu lutava no 99 e 100 e 500 gramas. Então eu tenho um porte de 100 quilos para cima. Sim, e eu conseguia manter meu peso 97, 98. Então eu tirava, gosto do chocolate, né? Do bolo, gosto de comer bem da pizza. E aí eu tinha que ficar segurando, né? Hoje eu luto no pesadíssimo, né? Tanto é que na CBJJ eu ganhei no pesadíssimo, deu muito certo, graças a Deus. Mas é muito treino. Eu ganhei nos Open da CBJJF, tenho 13 títulos. Campeão brasileiro, 2 o absoluto e 3 o brasileiro. Islã consegui 1, né? Que mais? Paranaense vários. Isso eu falo também de faixa preta, mas de azul, roxa e marrom. Não, é muita conquista para estar guardado, mestre. É verdade, você Por isso tem que eu razão. falo, por isso que eu chamo pessoas aqui que às vezes não usam da imagem. Tem que mostrar. Tem que mostrar, Tem que mostrar, você tá certo. tem que mostrar. E a ideia do movimento é justamente isso. Sim, É trazer pessoas aqui para estarem se mostrando. sim. Porque o esporte tem muito. E ser campeão, como você falou, tem muita coisa que você tem que abdicar para conseguir chegar. Amanhã eu vou lutar um brasileiro da CBJJE. Até então eu estava sozinho na chave, mas aí já apareceu 2 adversários. Então, assim, vai ser lutas difíceis. Vou para ganhar? Claro, Sim, mas sim. tem todo o respeito dos meus adversários, né? Eles que se virem, né? Que eu vou para cima. Você vai fazer sua parte. Vou fazer minha parte. E a gente falando em Cambé e falar, né? Como estou na seleção 49+, sou bicampeão pan-americano. Perdão, da Copa América. Então, é uma coisa também que joguei quando adulto, nunca tinha pego seleção brasileira e depois de velho apareceu a oportunidade. Isso serve de inspirações. Com certeza. Você que está vendo aí, procurando algum jiu-jitsu, porque vários amigos chegam e falam, meu, quero fazer jiu-jitsu, mas só acho em Londrina. Eu falei, meu, tem um cara ali. Tem em Cambé. O cara gigante ali, você não conhece? O cara do teu lado, vai do lá. teu lado. Não sabia. Na rua Belo Horizonte, 711. Ótimo. Holy Combat, temos treino de manhã, na hora do almoço, à noite. É isso. Vão lá conhecer. Vou estar mostrando mais pra vocês aqui no YouTube também. Já Show. segue o Movimenta, segue a Holy Combat, segue o Holy. Quero agradecer meu amigo Diegão, que fez essa ponte, que mandou essa mensagem. Legal. A Tirol, que acreditou na gente nesse Sim. projeto, nesse episódio. E se você
atleta, patrocinador e etc., tem vontade de fazer parte disso aqui, desse movimento, manda uma mensagem pra gente que a gente vai estar escutando você também. Legal. Seja da forma que for, a gente vai estar fazendo o possível para você estar sentado aqui desse lado. E Felipe, falando, né, a Holy Combat, chama a gente no WhatsApp, temos o Baby, o Kids, o Juvenil, os meus alunos são os nossos monitores, então não vai estar falando com qualquer um, temos entendimento, né, organizado. Às vezes o Baby e o Kids estão juntos, porque o Kids também ajuda o Baby. Sim. Hoje a gente tem uma clientela que tá correndo ali, o pequenininho marcando bobeira, o mais velho vem, pega. Não, foi o que eu falei. A hora que eu entro nesses lugares, eu me sinto como se fosse uma família. Sim. Porque você entra, você já sente o ar de família. É todo mundo Massa. se ajudando. E isso é gostoso. Dá falta. A falta que eu tenho de competir, de treinar é justamente Claro. isso. É sentir pertencente a algum lugar. E você já treina com a gente. Agora você já tô treinando. Você é um Holy Combat. Já tô treinando, inclusive vocês vão ver também no YouTube eu se lascando um pouquinho lá. Vai. E a nossa marca, a gente falar, né? Somos lenhadores. A nossa marca é o Machado. Top. Não entenderam lá no videozinho o machadinho rodando lá. A nossa marca é o Machado. Por que o Machado, né? Estava num brasileiro, fui com um amigo meu aqui de Londrina, tô lá e ataque dentro, ataque, daí a pouco eu, dei uma queda, aí o amigo lá da arquibancada, lenhador, Holy! Eu olhei, putz, colou na hora, eu já segurei o cara, e aí caracterizou o quê? O lenhador. Se você está amolando o seu machado, treinando bem, se cuidando bem, respeitando os outros, a família Holy Combat, quem fica é da família, entende o propósito, o processo. O Diego, meu amigo, meu parceiro, meu aluno, com o filho dele lá, e eu falo, quem nós somos, pesada? Nós somos lenhador, Raul, mestrão. E o machado, pra quê? Pra já raspar bem, passar a guarda bem. Então, a gente tem uma metodologia. Aos olhos de fora, parece que não é nada, né? Mas nós sabemos o que é. E a gente poder passar o entendimento, o porquê não? Porque é o respeito, né? A identidade, Holy Combat, os lenhadores. Ouça. Messi, quero agradecer. Muito obrigado. Fica à vontade para mandar um abraço para quem você quiser. Olha aquela câmerazinha lá. Manda uma mensagem para quem tá procurando um porquê. Sim. Fala umas palavras aí que você comigo. acha. E primeiramente que eu levo para minha vida, né? Combatendo um bom combate, seguir a carreira e guardar a fé. É uma palavra que veio na criação da Holy Combat, porque a gente acredita em Deus e conseguir fazer um trabalho, né, com o esporte jiu-jitsu. A nossa equipe, eu falo, minha equipe é show. Meus alunos fiéis que estão comigo, passam o que eu falo. Ir na academia para desestressar, para aprender, respeitar o pai, a mãe, o filho, a mulher, né? A gente conversa com os pais e poder usar a Holy Combat como referência. Referência de quê? Educação e fidelidade. Perfeito, perfeito. Quero agradecer muito por ter colado. Primeiro por ter nos procurado. Claro. Agradecer muito por ter... Seguir a Movimenta. Por ter visto a gente. Claro, porque foi muito bacana. Poucas pessoas veem a gente da forma que vocês viram. Então isso já é muito bom pra mim. Quero estar com pessoas... Show. Assim. E todos vocês estão convidados, né? Pra ir lá fazer um treino. Na gravação vou colocar todo mundo pra treinar lá. Claro. Todo mundo pra sofrer. E a gente falando, nós temos 2 aulas experimentais pro Baby, pro Kids, pro Juvenil, pro adulto, homens e mulheres, para aprender um pouco do nosso jiu-jitsu. É isso, eu quero agradecer todo mundo. Agradecer o Luiz. O Luiz estreou essa semana o Movimento Academy, onde a gente vai estar fazendo algumas videoaulas. Show. Porque eu falo que o movimento é bom, mas também tem o outro movimento que é o mental, eu entender o que você está movimentando. Claro. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer qualquer esporte, mas antes de fazer eu gosto de entender o que eu estou fazendo. Entendi. Então eu acho que isso é interessante e o Luiz está trazendo isso para vocês. Movimento Consciência. Então já segue o Movimento Academy. Ele vai estar aqui comigo nos próximos podcasts.
amigo de 13 anos. A gente Pá, mais. cresceu junto. Maluco, você praticamente foi feito no mesmo útero que eu. Você tá Aí, ó. Mesma lapidada. Isso. Quero agradecer minha equipe de sempre, o câmera, o Gustavão, meu parceiro, a equipe do Uma que tá aqui também acompanhando, logo menos Collab Uma e Movimenta. E é isso, fechou. Deixa eu dar uma agradecida, né? Opa, fica à vontade. Agradecer a minha mulher, a Liade, aos meus alunos, todos. A minha mãe que jogou aí o Fábio Raul pra vida e eu, graças a Deus, tenho a minha linha, meu entendimento. Agradecer aos alunos que me ajudam no Kids, no Juvenil, no Baby. Agradecer os meus amigos do handball, da Raul Combat, também que dá o apoio para mim poder ir jogar o handball. Inclusive, vamos fazer os conteúdos lá também. Sim. Vamos lá conhecer o O handball. Handball Master Cambé, todos da Handball Master Cambé. Seleção Brasileira Master 49+, com o professor Charles e todos os amigos lá que vamos para a Copa América atrás do Tri. Eu vou atrás do Tri e eles já vão atrás do Penta. Para você ver como é que nível que está. O negócio tá Ok? bom então. E você, Felipe, e equipe? Sem palavras. Tamo junto. Os. É isso. Até mais, até o próximo Movimenta Podcast. Os.